Nesta aula, veremos um pouco sobre Bootstrap. Bootstrap é uma ferramenta gratuita que nos ajuda a criar layouts de sites de uma forma muito rápida e com um design muito bonito. O projeto foi originalmente criado em 2010 pelo designer Mark Otto e pelo programador Jacob Thornton, ambos do Twitter. O nome original do projeto era Twitter Blueprint. Aí, ainda bem no começo do projeto, renomearam para Twitter Bootstrap, que ainda é como muitas pessoas chamam até hoje. Porém, o nome oficial atualmente é apenas Bootstrap. A URL do site oficial é essa e você encontra esse link aqui nas notas dessa videoaula. O Bootstrap se tornou um dos frameworks de front-end mais populares. Ele é um projeto open source e ele continua sendo um dos projetos open source mais populares da história. Apesar de existirem muitas alternativas hoje em dia, ele continua sendo uma das melhores opções. O problema que o Bootstrap resolve é permitir que a gente crie layouts de forma muito rápida e que funcionem em todos os navegadores, sem precisar escrever muito CSS ou até mesmo sem escrever nenhum CSS. Claro que à medida que o projeto cresce, o ideal é que um designer faça personalizações, alguns ajustes para ficar mais de acordo com a marca do projeto que você está fazendo ou de acordo com o que você precisa no seu projeto. Para fazer isso, ele vem com vários componentes, e aí com pouco código nós conseguimos colocar esses componentes nas nossas páginas. E aí a gente consegue criar uma página de compra, um blog, colocar imagens e vídeos, incluir um rodapé, uma tela de login e várias outras coisas. Dá uma olhada em alguns exemplos de páginas criadas com o Bootstrap. Essa página, por exemplo, é um formulário de pagamento, por exemplo. Ela foi criada pelo próprio time do Bootstrap e está disponível lá no site oficial. Essa é uma outra página também disponível no site oficial como exemplo, e é uma página que demonstra a descrição, o design do seu produto. Então, se você tiver uma página na qual você queira fazer uma venda, ou mesmo só para divulgação, para marketing, você pode utilizar esse tipo de abordagem para criar uma página. Ele é bastante flexível e permite a gente criar basicamente qualquer tipo de página web. Uma outra característica muito legal do Bootstrap são os layouts responsivos, que funcionam por padrão, sem precisar fazer nenhuma alteração. Isso significa que, independentemente do tamanho da tela do dispositivo que você esteja acessando, o site ou a aplicação, o layout vai se adaptar automaticamente, seja em um desktop, seja em um notebook, um tablet ou ainda em um celular. Inclusive, como a maioria dos acessos à internet hoje é feita a partir de celulares, o Bootstrap tem essa filosofia de criar sites chamada Mobile First, ou seja, primeiro tem que funcionar perfeitamente no celular e depois a gente faz os ajustes para ficar bom em telas maiores, caso necessário. A versão atual do Bootstrap, no dia que eu estou gravando essa videoaula, é a 4, mais especificamente a 4.1.3. Mas fique atento, eles sempre lançam novas versões e algumas coisas podem mudar. A boa notícia, porém, é que a documentação que tem no site deles é ótima e está sempre atualizada. Vamos então ver uma demonstração de como utilizar o Bootstrap. Então, vamos lá, eu já estou aqui com o meu terminal aberto e também com o site do Bootstrap. Para a gente começar, eu vou clicar aqui em Get Started e ele tem algumas informações para a gente começar um projeto do zero mesmo. Então, a primeira versão, o primeiro projetinho que a gente vai criar aqui é com HTML puro, sem Rails, sem nada extra, sem nada adicional, tá joia? Então aqui, nessa tela de introdução, a gente pode rolar até essa parte aqui, esse Starter Template, e aí a gente vai copiar essa versão básica desse HTML aqui, tá? Antes disso, eu vou aqui no meu terminal. Então, eu já preparei aqui uma pasta chamada Bootstrap, e eu vou acessar. Eu vou abrir o meu editor de textos aqui com essa pasta. Então, ela está vazia, e eu vou criar um arquivo novo aqui chamado index.html. Nesse arquivo, então, eu vou copiar esse template padrão que já tem aqui no site oficial. Então, eu vou colar aqui esse HTML e a gente pode tirar esses comentários, se vocês quiserem, deixa o arquivo mais limpo, né? Aqui também. E esse aqui também. Então, se eu acessar ou abrir a pasta aqui, clicar duas vezes no arquivo, ou mesmo ir lá pelo navegador, e escolher o arquivo que eu quero abrir, ele vai mostrar pra gente o que esse HTML já representa aqui no navegador. No caso, só tem um Hello World, então tá bem simplesinho por enquanto. A gente pode até renomear, colocar alguma coisa em português. A gente também, é importante, se você estiver criando uma página em português, que você mude aqui esse atributo lang da tag HTML para PT,
tá? Isso vai fazer com que os acentos funcionem e também por uma questão de semântica, né? Por exemplo, o robozinho do Google que fica fazendo buscas, ele vai encontrar essa página e vai saber categorizar ela para uma página em português, tá certo? Então vou fazer a mesma coisa aqui, vou colocar Olá Mundo também. E a gente já consegue ver que está funcionando porque a fonte já é uma fonte diferente da fonte do navegador. Mas ainda falta bastante coisa para a gente começar, para ficar já no estilo do Bootstrap. E a primeira coisa delas é o container. Então se a gente jogar na busca aqui a palavra container, ele fica aqui embaixo desse menu Layouts, né? A gente tem esse conceito de container, que é basicamente uma forma de encapsular todo o nosso código HTML dentro de uma div chamada container, tá? É como se fosse uma div principal que ele recomenda que a gente utilize. Então, como a gente só tem esse H1 aqui que veio como exemplo, eu vou simplesmente criar a div container aqui, faltou copiar outra parte. E aí, faço indentação e pronto, a gente já tem o nosso HTML, que é só isso aqui por enquanto, ele já está dentro de um container. A diferença que isso aqui vai fazer é que ele vai ficar alinhado mais ou menos aqui no centro, né? Só para isso aqui não é uma coisa comum de se fazer, mas eu vou fazer só para demonstrar, caso você queira entender exatamente onde que esse container está sendo renderizado. Eu posso colocar aqui um background vermelho, por exemplo, alguma coisa bem feia mesmo, só para a gente poder visualizar. Então esse aqui é o tamanho do container, tá? Se eu quisesse que ele não ficasse com essa limitação desse espaço na esquerda e na direita, a gente poderia colocar um fluid na nossa classe container, tá? Isso faz com que ele expanda sem nenhuma margem nas laterais, tá certo? Eu vou usar então o container padrão, tá? Deixa essa borda e à medida que a gente muda o tamanho da tela, ele se adapta, né? Então fica bem legal. E quando ele chega no tamanho de uma tela de celular, aí ele tira totalmente as margens em volta. Se eu quisesse colocar aqui também uma tag P e colocar algum texto, ficaria mais ou menos assim. Fica só para a gente poder entender melhor como é que está funcionando o nosso layout, tá? Eu vou tirar esse vermelho horrível daqui. Pronto, já ficou mais amigável. E agora eu vou explicar um pouquinho do conceito de grid, tá? Aqui na documentação também tem bastante coisa explicando. Basicamente é a forma que a gente divide a nossa página, né? Então o Bootstrap tem o esquema de grids dele funciona com base em 12 colunas. Então é como se a gente dividisse dividisse a nossa página em 12 colunas. E aí a gente consegue fazer bastante coisa com isso, porque 12 é um número que dá para dividir por 3, dá para dividir por 2, dá para dividir por 4 e dá para dividir por 6. E isso não é coincidência, isso é proposital. Eles fizeram isso justamente para que a gente consiga fazer a tela bem dividida. Eu vou demonstrar aqui na prática, vai ficar mais fácil de entender. Então aqui dentro da div container, a gente pode criar uma div com a classe row. Tá? Row é linha, né? Então cada camada de linha que a gente tiver aqui, a gente vai utilizar uma div com essa classe, tá? E aqui dentro a gente vai ter uma outra div, na verdade várias divs com a classe call, tá? Call é de coluna mesmo, então eu vou mover isso aqui que eu já tinha criado previamente para dentro da nossa coluna, tá? Se eu salvar e recarregar a página, nada vai mudar, tá? Porque a gente, por enquanto, só tem uma coluna. Então, o que eu vou fazer aqui agora é criar mais colunas. Eu vou duplicar essa parte aqui, tá? Então, eu posso chamar esse aqui de esquerda, por exemplo, tá? Esse aqui de meio, ou centro. Então, eu vou novamente copiar, vou criar uma terceira parte aqui, que eu vou chamar de direita. E aí você pode ver que ele dividiu em 3 colunas, né? Da esquerda, do centro e da direita, tá joia? E ele vai se adaptando para cada tipo de tela. Se a gente quisesse colocar um style aqui, só para a gente poder entender lá o que está aparecendo, né? Como que está sendo dividido, ele ficaria mais ou menos assim, ó. Por algum motivo não funcionou. Style está escrito errado, então falta um T ali. Agora sim, tá? A gente consegue ver então bem claramente qual que é o conteúdo, qual que é a divisão que ele está fazendo para cada uma dessas divs, tá? Aproveitando que a gente já deixou tudo colorido aqui,
Uma outra coisa legal que a gente pode fazer com o Bootstrap também é escolher o tamanho, né, a largura de cada coluna que a gente quer. Então, lembra que eu comentei que a gente tem um sistema de grid de 12 colunas? Se a gente quisesse, por exemplo, especificar que a gente quer a primeira coluna do tamanho 2 e as outras duas de tamanho 5, daria 5 mais 5 mais 2 daria 12, então a gente poderia fazer. Para fazer isso é muito simples, a gente troca essa classe call por uma call traço mais um número, tá? Esse número pode ser de 1 até 12. Então eu vou colocar 2, 5 e mais um 5 aqui. Então eu recarrego a página e olha só, ele ficou, né, menorzinho ali, como se fosse um sidebar mesmo, uma área onde você pode colocar um menu, alguma coisa do tipo. E esses outros dois aqui ficaram com um tamanho maior, né? Tamanho igual, de largura 5. Então, só recapitulando, se a gente não colocar nada, deixar só call, ele vai dividir igualmente entre todas as colunas. Todas as colunas vão ficar com o mesmo tamanho. Então tá, eu vou apagar esse código que a gente fez aqui. Eu vou mostrar um pouquinho dos outros componentes que a gente pode utilizar usando o Bootstrap. Então a gente tem aqui, por exemplo, os alertas, né? Então, quando o sistema atualizou algum registro, ou quando você fez login, enfim, quando você quer mostrar alguma mensagem para o usuário, você pode mostrar usando esses alertas, né? Então, toda a documentação do Bootstrap é dessa forma aqui. Ele mostra, ele tem uma demonstração real, né? Isso aqui está realmente usando o código do Bootstrap. E aqui embaixo tem o código em si, o código HTML. Você pode, inclusive, só clicar aqui que ele já copia. E aí ele tem esse conceito de ter um xizinho aqui para você clicar e ele sumir, né? Enfim, quando você quer fechar a notificação. Ele tem botões, tem a parte de formulário, então tem vários componentes assim prontos e bem bonitos, diga-se de passagem. Tamanho dos botões, né, grande, pequeno, botão de largura que pegue a página toda. Tudo isso é uma ferramenta extremamente poderosa porque a gente não precisa se preocupar muito com fazer as coisas se combinarem, né? A gente simplesmente tem um layout meio que pronto, a gente só copia esse código, coloca lá, e aí a gente vai personalizando do jeito que a gente precisa. Então tem um conceito de cards também que é bem legal. Então deixa eu pegar aqui, ó, com cabeçalho, com rodapé, enfim, tá? A gente pode, aqui, ó, com botões no meio, com rodapé aqui, ó. Com duas colunas, né? Então a gente pode usar esses cards para, por exemplo, quando a gente quer mostrar vários produtos, por exemplo, pode ser um em cada card desse. Os formulários aqui, ó, a gente pode fazer formulário dessa forma aqui, que é o padrão. A gente pode fazer formulário inline, que é como eles chamam, que é tipo tudo na mesma linha. Deixa eu mostrar um exemplo legal aqui. Aqui, ó. Então esse aqui fica o label, né, a etiqueta do input, e aqui o input em si. Então ele já tem tudo isso pronto pra gente, né? Tem vários tipos de input aqui. Só você olhar na documentação, né? Aqui, ó, tem um helper, né, para um textinho de ajuda que a gente pode colocar em cada campo. Tem o Jumbotron, que é como se fosse uma forma de você colocar um texto bem destacado, bem grande, tá? Tem os modais, que é uma coisa bem interessante. Deixa eu ver, tem um demo aqui, ó. Ele clica e ele mostra um modal, né? Como se fosse um pop-up que está pulando na frente da sua página. Então, uma coisa bem poderosa, tem bastante utilidade. Esse aqui é um bem grandão, ó. Aí você rola a página, nada lá atrás rola, só a parte da frente. Tem um modal com grids, né? Aí você pode usar aquele sistema de coluna que eu estava comentando. Esse MD aqui no meio é só o tamanho da tela, então você pode especificar o tamanho das colunas de acordo com o tamanho da tela. É bem flexível essa parte. Tem modais aqui, ó, modais largos, modais pequenos. Tem os navbars. Navbars é igual essa barrinha de navegação que tem aqui em cima, e é justamente ela que eu vou demonstrar na prática aqui, então. Eu vou copiar, tá? Esse código HTML já está tudo pronto aqui pra gente. E eu vou colar dentro lá do nosso container, tá? Eu posso... Deveria, na verdade, né, alinhar aqui só para deixar tudo identado, fica mais fácil da gente entender. E vou recarregar a outra página que a gente fez.
E agora, olha só, a gente já tem um navbar pronto, funcional, tá? Com uma barrinha de busca, com efeito nos botões, tudo pronto aqui pra gente usar, praticamente sem trabalho algum, né? A gente pode vir aqui e customizar também. Deixa eu achar onde é que tá. Aqui, ó, é o título, né? Então a gente poderia colocar Olá Mundo ou, não sei, no nosso projeto. E aí ele mostra ali como título, né? Uma coisa que ele já fez por padrão aqui pra gente também foi esse toggle, que é o seguinte: quando a gente está abrindo esse site num celular, então a janela é pequena, ele já cria esse menuzinho hambúrguer, né, que eles chamam, esse hamburguinho, ou menu de celular. É mais comum chamar de hambúrguer, mas tem outros termos que o pessoal acaba chamando. Menu toggle, enfim, eu chamo de hambúrguer porque é mais legal. E, enfim, você pode esconder todas as coisas que tem ali, né? Principalmente no celular faz mais sentido, porque não cabe quando você tem muita coisa, não cabe a busca, os menus, porque a largura dos dispositivos é menor, então faz mais sentido ter um menuzinho, você clica e aí ele abre, tá? Vou deixar a nossa navbar aqui, então eu vou criar mais uma coisa aqui do Bootstrap. Eu vou pegar um card, então um card com um header, vou copiar esse aqui. Deixa eu alinhar aqui para ficar mais fácil de entender. E aí tem o título, né? Eu posso colocar algum título aqui. E aí, em vez desse conteúdo que já veio por padrão, deixa eu recarregar a página, ele já veio com isso aqui por padrão. Em vez disso aqui, a gente vai colocar outra coisa aqui dentro. Tá? Uma coisa que você vai notar aqui é que ele meio que deixou tudo grudado. E aí, ou a gente pode resolver isso com CSS, né? Usando um margin bottom ou top, que a gente viu na aula de CSS, ou ainda o Twitter Bootstrap tem, em algum lugar que eu dou documentação ele fala exatamente disso. Acho que isso aqui, ó, Utilities for Layout. Aqui então deve ser... Aqui, ó, Margin e Bottom. A gente pode usar algumas classes prontas, por exemplo, MR, enfim, várias coisas aqui prontas já pra gente poder dar esse espaçamento quando a gente quer. Nesse caso aqui, por exemplo, né, eu vou lá na nossa navbar, na nossa tag principal aqui, e eu vou adicionar mais uma classe que é como se eu estivesse criando um estilo Margin Bottom, tá? Aí ele tem esse atalho MB, que é Margin Bottom, poderia ser MT de Model Top, então para cima ou para baixo, vou colocar para baixo e tamanho 5. E aí, olha só, ele já separa pra gente, poderia ser 3 também, para não ficar tão grande. Ele já fica mais espaçado, já fica melhor, já fica mais harmonioso, digamos assim. E aqui dentro desse card que a gente acabou de criar, eu vou colocar um formulário. Então eu vou lá em componentes, form, e eu vou copiar esse primeiro formulário aqui. Aí dentro desse card body, né, tem que ser exatamente dentro dessa classe. Qualquer coisa que eu colocar aqui vai aparecer aqui. Então eu vou substituir isso por todo aquele formulário que a gente copiou lá da documentação. Olha só, ele já aparece aqui, bonitinho pra gente e tal. Eu também consigo fazer aquela div row e div column aqui dentro, tá? Então, vamos colocar aqui só para demonstrar. Vamos ver isso aqui lá para baixo, porque daí o form começa a fazer parte, né, essa column. Eu vou colocar 6 para ele ficar pela metade, tá? E aí, olha só, ele reduziu pela metade o tamanho aqui, tá? Se eu ainda quisesse incluir o nosso card inteiro, eu poderia colocar ele aqui, e aí eu moveria esse row lá pra cima, tá? Ele vai incluir todo o card. No caso, eu vou deixar aqui embaixo mesmo. Já era mais ou menos o que eu queria, tá? Então ele ficou pela metade. Eu poderia mudar para 4, para 3, aí vai depender do que você precisa aí no seu projeto, para ele ficar mais com o melhor layout possível, né? Então, se você não tem um designer no projeto que você vai trabalhar, o Bootstrap pode ser uma mão na roda para te ajudar com layouts. Eu te recomendo fortemente fazer os exemplos aí que a gente acabou de fazer aí no seu computador, assim você pode brincar com os componentes e entender melhor como é que tudo funciona. Como sempre, se tiver alguma dúvida, basta me mandar. Olá, meus caros. Eu estou regravando essa aula aqui pela terceira ou quarta vez, eu já nem lembro mais,
Porque, como sempre, a forma de instalar o Bootstrap, de configurar o Bootstrap em uma aplicação Rails mudou novamente. Mas a boa notícia é que ficou mais fácil, mudou para melhor, já que agora a gente pode usar o Webpack em vez de usar o antigo Sprockets para configurar esse tipo de ferramenta, né? Esse tipo de framework CSS. Lembrando que o Bootstrap não é a única opção, né? É a que a gente está vendo aqui nesse curso, mas nada te impede de usar outras ferramentas similares, né? Outros frameworks com componentes, com a parte visual da sua aplicação, e também, obviamente, nada te impede de criar aplicações do zero, fazendo seu próprio CSS, seu próprio layout, seu próprio design, tá joia? Olha só, no momento que eu estou gravando essa aula aqui, eu estou utilizando o Ruby 3, o Node 14.17 e o Rails, que não está mostrando aqui, mas se eu rodar aqui Rails V, eu estou utilizando a versão 6.1.4.1. E também a gente vai utilizar o Bootstrap versão 5.1. Todas essas versões que eu acabei de falar são as mais atuais no momento da gravação dessa aula. Mas, como vocês sabem, versões novas são lançadas a todo momento, então é possível e até provável que quando você estiver assistindo essa videoaula já existam versões mais novas. E não tem problema nenhum. Pelo seguinte, se alguma coisa mudar no processo de instalação, de configuração, eu vou regravar essa aula de qualquer jeito. Então, se você está assistindo essa aula aqui, significa que nada mudou. Então você pode usar a versão 3.1 do Ruby, por exemplo, que vai ser lançada daqui a pouco, a versão 7 do Rails, que também está para ser lançada, a versão do Bootstrap eu não sei, mas provavelmente eles vão lançar uma versão 5.2, alguma coisa assim, mas pode ser que você esteja numa versão bem mais na frente também, e não tem problema, tá joia? Principalmente o Rails, teria problema se você estivesse usando uma versão mais antiga. Agora, se você estiver usando 6.1 para frente, tá, beleza. Lembrando aqui, vou até mostrar, se você rodar esse comando Rails V e você tiver com uma versão mais antiga, você pode atualizar o Rails rodando o comando gem install Rails. Desse jeito aqui, ele vai sempre instalar a versão mais nova, beleza? Então, reforçando, você não deveria estar utilizando uma versão mais antiga, a menos, é claro, que você tenha um motivo muito bom para isso. Por exemplo, você está trabalhando num projeto legado e tal, mas aí, provavelmente, você já tem as coisas configuradas aí e essa aula aqui talvez não funcione, tá joia? Principalmente se você estiver usando o Rails 5, por exemplo, 5.1. Acho que o do 5.2 até funcionaria, mas o ideal mesmo é utilizar a versão mais recente, beleza? Então vamos lá, vou criar um projeto novo aqui. Então eu vou rodar aqui Rails, New, vou chamar de Bootstrap, vou chamar de demonstração Bootstrap, tá? Lembrando que aqui você pode, obviamente, utilizar o nome real da aplicação que você vai criar. Inclusive, a gente vai utilizar essa aula aqui como base para as próximas aulas. Eu não vou ficar repetindo o processo de configuração do Bootstrap em todas as videoaulas seguintes. O que a gente vai fazer é aprender como é que faz aqui, e se você precisar, você volta nessa aula aqui e reassiste, tá joia? Então tá configurando o nosso projeto aqui, todos os arquivos estão sendo criados, e lembrando que Bootstrap é apenas CSS e JavaScript, ele não tem absolutamente nada a ver com Ruby e nada a ver com Rails. A gente vai utilizar em conjunto aqui, dentro de uma aplicação Rails, mas ele não tem nenhuma dependência do Ruby, por exemplo. Nem do Rails, como eu falei. Então, a gente pode utilizar um pacote NPM, né? Um pacote do mundo Node, do mundo JavaScript, que é justamente como o Rails funciona hoje em dia, né? A forma mais correta, digamos assim, a forma mais a melhor forma de se instalar o Bootstrap e outras ferramentas como Tailwind e, sei lá, Booma e outros aí, tá joia? Então, vamos lá, vou acessar minha aplicação aqui e vou abrir no meu VS Code. E abrir um outro monitor aqui, deixa eu arrastar para cima, vou aumentar um pouco o zoom também, beleza? Deixa eu voltar aqui pro meu terminal. E o que eu vou fazer aqui é rodar o comando yarn add bootstrap, tá? O que esse comando aqui vai fazer é adicionar uma linha lá no nosso arquivo, a gente pode até abrir aqui para conferir, lá no nosso arquivo package já adicionou, ó, tá aqui, ó, tá joia? Bootstrap, tá? A gente está utilizando a versão 5.1 aqui, porque é a versão mais atual. E se a gente olhar aqui no site do Bootstrap, aqui nessa parte de dependências, né, eu tô aqui nessa área de Getting Started, JavaScript, e aí tem a parte de dependências, ele fala aqui que algumas partes do Bootstrap, como por exemplo o dropdown, os popovers, os tooltips, eles dependem do popper, tá? Se você não sabe o que é dropdown, popover, deixa eu até pegar os links que eu separei aqui, ó, vou abrir todos. Tá? Dropdown é esse menuzinho, né, que abre, depois a gente tem popovers, ou seja, tudo que usa JavaScript, tá? Aqui eu clico, ele mostra
como se fosse uma dica ali do lado, e esse último aqui, que é o tooltip, ele mostra uma dica, ou para cima, ou para baixo, ou com HTML, tá joia? Vou até deixar esse aqui aberto, porque talvez a gente use um exemplo aqui daqui a pouco. Só lembrando que, para utilizar essas coisas que dependem de JavaScript, o Bootstrap tem uma dependência do Popper, tá joia? Só que, nesse momento, pode ser que isso mude no futuro, nesse momento, o Bootstrap já inclui essa dependência. Você pode até ver aqui, né, que ele está comentando que ele tem uma dependência do Popper.js. Então ficou mais fácil instalar, porque a gente simplesmente roda yarn, add bootstrap e tudo já vai funcionar automaticamente. Eu só estou comentando para que você entenda como é que isso aqui funciona por baixo dos panos, e se por algum motivo um dia parar de funcionar, você pode investigar se tem alguma relação aqui, alguma relação aqui com o Popper. E para reforçar, aqui também está falando, né, que a gente não precisa mais do jQuery. Na verdade aqui é para caso você ainda precise, tá joia? Mas desde a versão 5 do Bootstrap a gente não depende mais do jQuery. Então isso é ótimo, porque agora a gente consegue ter um JavaScript mais moderno, sem dependências extras, que era o jQuery até a versão 4. Sei lá, a última versão da série 4. Vamos lá então, vou fechar o meu package.json aqui, e a primeira coisa que eu vou fazer é remover, aqui dentro da pasta app assets, eu vou remover essa pastinha style sheets. Isso mesmo, vou deletar ela completamente, porque a gente vai mover todo o nosso CSS para dentro da área de JavaScript, digamos assim, né, que é essa nova pasta que fica aqui dentro de app JavaScript. Isso aqui foi uma mudança que eles fizeram, se eu não me engano, na versão 6 do Rails. Ele não fica, a pasta JavaScript não fica mais aqui dentro de assets, então a gente também vai mover o CSS. Isso é opcional, não é o padrão do Rails, mas toda aplicação moderna que eu conheço utiliza desse jeito, então eu vou ensinar para vocês a forma mais adequada para fazer isso. Uma outra coisa que eu preciso fazer, além de remover aquela pasta, é abrir essa pastinha config, esse arquivo manifest.js, e apagar essa referência àquela pasta que a gente acabou de apagar, tá joia? Então eu vou apagar, salvar esse arquivo e beleza. Agora eu vou fechar minha pasta de app e vou abrir minha pasta config e abrir esse arquivo webpacker.yaml. A gente precisa mudar essa configuração aqui, extract CSS, para true. Se eu não me engano, na próxima versão do Webpack isso aqui já vai vir por padrão. Aí eu vou provavelmente regravar essa aula para poder cortar esse passo aqui, mas por enquanto, na versão atual, 6.1, a gente ainda precisa vir aqui e mudar, tá joia? Se você tiver numa versão futura aí, basta você abrir aqui. Se já tiver true, beleza, não precisa fazer nada. Se não tiver, você muda aí. Isso aqui basicamente faz com que o CSS não seja embedado, né? Ele não seja adicionado inline, que é o termo que a gente usa, ou seja, diretamente no HTML, mas sim que ele compile para um arquivo separado do CSS, e no HTML a gente só adicione uma referência para aquele arquivo, tá joia? A próxima configuração é aqui na pasta app, eu vou abrir a pastinha de JavaScript, x, e tem esse arquivo application.js. A gente vai adicionar o Bootstrap aqui. Então depois desse channels aqui, né, que ele adicionou por padrão, eu vou escrever aqui import, vou escrever Bootstrap, e eu preciso especificar que aqui eu quero o bundle, né, para poder incluir tanto o Bootstrap quanto o Popper que eu comentei antes. Então eu preciso colocar uma barra, o meu editor aqui já está oferecendo, né, as pastinhas, os diretórios, né? Então eu vou clicar aqui em dist, vou colocar outra barra, js, barra, e aqui a gente tem 3 opções, e é justamente esse bundle, né? Bundle em inglês dá essa ideia de um pacote, tá joia? Então isso aqui vai incluir tanto o Bootstrap quanto o Popper, e aí já vai funcionar automaticamente pra gente, sem a gente ter que fazer nada mais. Eu vou aproveitar e vou criar o meu CSS já, fora aqui da pasta packs, na verdade aqui na pasta JavaScript, por mais esquisito que seja, na verdade eu vou criar uma pasta source aqui dentro para ficar mais organizado. Você não precisa fazer isso se não quiser, mas é bem comum ver essa pasta source, né, que é abreviada para src, e aqui dentro a gente coloca outras coisas. Então eu vou criar um arquivo aqui dentro, por exemplo, application.css, não precisa necessariamente ter esse nome, pode ter o nome que você quiser, tá? Mas é meio que comum assim em aplicações Rails a gente ter um application CSS como arquivo global, tá joia? E eu vou importar ele aqui no meu JavaScript, né? Vou até dar uns enters aqui, umas quebras de linha para ficar separado, e lembrando que quando a gente tem uma biblioteca, né, quando é um módulo do Node, a gente pode simplesmente referenciar direto, né, da mesma forma que está sendo feito aqui. Agora, quando é um arquivo local, a gente precisa começar ou com ponto, quando é no mesmo diretório, ou ponto, quando a gente quer voltar um nível. No caso aqui, o source está fora de packs, então a gente precisa voltar um nível, né, o meu editor estava até sugerindo já aqui o source, e eu coloco outro barra, e agora ele não completou mais, mas eu posso digitar aqui, lá, application, agora completou, só que a gente precisa do ponto .css, não esqueçam do ponto .css no final, porque se eu não me engano não funciona se não tiver. Não faz sentido funcionar, porque ele poderia pensar que é JavaScript também, mas enfim. Aqui a gente vai adicionar então esse CSS, só que o Rails precisa entender que a gente está delegando
a responsabilidade de lidar com o CSS, tanto o nosso próprio, né? Eu vou até escrever vou mudar a cor do fundo aqui pra gente brincar um pouco, mas também o Bootstrap. Então a gente precisa explicar pro Rails, olha, você não vai cuidar mais nem de JavaScript, nem de CSS. Eu quero que você delegue tudo isso aqui pro mundo JavaScript, né? Que no caso aqui é gerenciado pelo Webpack e Webpacker. Webpack é a biblioteca JavaScript, Webpacker é a ferramenta do Rails que comunica com o Webpack. Só detalhes de implementação, você não precisa ficar maluco por conta disso, não é nenhum bicho de 7 cabeças, é só a ferramenta por baixo dos panos que faz o Rails funcionar perfeitamente aqui com o JavaScript. Para fazer isso, eu vou abrir o meu arquivo de layouts, deixa eu abrir pela pasta aqui que fica mais fácil. Vou aqui em Views, Layouts, Application.html.erb, e aqui o JavaScript já é, como eu tinha falado, já é delegado por padrão para o Webpack. Por isso que ele tem essa extensão aqui, né, esse sufixo pack. O CSS não. Então, em vez de link, eu vou trocar para pack. Tá bom? É só copiar aqui do JavaScript e deixar igualzinho. Então fica Style Sheets pack tag, JavaScript pack tag. Pack tag. Tá joia? Só isso aqui. Vou salvar esse arquivo, vou fechar meu layout, porque agora já está pronto. Então aqui agora a gente tem a importação do JavaScript do Bootstrap, a importação do nosso CSS personalizado, e a gente precisa do CSS do Bootstrap. Para fazer isso aí, eu vou escrever import mais o nome da biblioteca, que é Bootstrap. Simples assim. E pronto, a nossa videoaula poderia até acabar aqui, porque já está tudo configurado. Se você já tinha assistido essa videoaula e está só reassistindo para criar um projeto real, você pode ignorar tudo aqui para frente e continuar o projeto real que você vai criar. Tá joia? Aqui eu só vou criar algumas coisas extras para demonstrar que está realmente funcionando, demonstrar e testar, né? Porque eu não sei se realmente está funcionando, mas eu acho que tá. Então eu vou testar aqui para a gente ter certeza que os componentes do Bootstrap estão funcionando, o nosso CSS personalizado está funcionando, o nosso JavaScript está funcionando, tá tudo, o conjunto completo aqui funciona em harmonia e corretamente, beleza? Então vamos lá, eu vou criar uma página simplesinha, sem nada demais, e colocar uns componentes do Bootstrap lá. Foi até por isso que eu deixei aberto aqui o meu tooltip, né? Deixa eu fechar essa outra aba. Eu vou adicionar um tooltip aqui como exemplo. Na verdade, eu poderia até adicionar um modal, que é o exemplo mais interessante. O modal, ele tem... ele mostra desse jeito aqui, né? Então vamos fazer isso aqui na nossa aplicação. Só que antes, deixa eu voltar aqui para o terminal, e eu vou adicionar um controller chamado Pages. Opa! Esqueci. Rails Generate, ou só G, tá? Mais fácil. Controller, é exatamente isso aqui, ó. Ele já até completou aqui pra mim. Então eu vou criar um controller chamado Pages com uma action chamada Index. Não precisa desse noHelper aqui, a menos que você não precise de um helper, mas não vem ao caso. Tá? Aqui ele já criou o controller pra mim, já adicionou as rotas, mas eu vou mudar um pouquinho isso daqui. Então só pra mostrar como é que ficou o nosso controller, ele provavelmente vai ficar muito simples, tá? Só tá chamando a action e a gente não precisa mudar nada aqui. A gente não tem model, é só uma página simples mesmo. Aqui dentro de Views, Pages, Index, ele já tem a nossa página aqui. E deixa eu abrir também o arquivo de rotas, porque eu vou mudar uma coisa, tá? Eu não quero acessar essa URL Pages Index. Eu vou apagar esse comentário aqui e vou mudar, em vez de get, eu vou chamar de root. Só que para usar o root, a gente precisa colocar jogo da velha aqui, né, o sustenido em vez de barra, tá joia? Então isso aqui já vai fazer com que a rota inicial da nossa aplicação seja o Pages Index, que é justamente essa página aqui. Então vou fechar minhas rotas, vou voltar lá no terminal e vou rodar o servidor, o Rails S. Não tem banco de dados, não tem nada... Bom, até ele criou o banco de dados na SQLite por padrão, mas a gente não vai usar aqui, é só para verificar a página mesmo. Então vamos lá, vou rodar aqui localhost 3000. Provavelmente ele está compilando o JavaScript, ó, tá vendo aqui o Webpack. Bom, agora compilou já. Beleza, tá rodando aqui. E antes de mais nada, eu acho que quando a gente rodou aquele Rails G Controller, ele deve ter gerado um novo CSS. Realmente ele gerou aqui, ó, tá vazio, mas de qualquer forma eu vou remover essa pasta porque essa pasta nem existe mais, não tá mais referenciada. Então a gente já tinha apagado antes, mas toda vez que você criar um resource novo, né, tipo, que você usar o gerador do Rails, ele talvez crie essa pastinha aí. Então se lembre sempre de vir aqui e apagar aquela pasta. Na verdade eu não sei, talvez nem cause nenhum problema, nenhum efeito colateral, mas deixa o nosso projeto mais limpo, já que a gente não vai usar. Olha só, eu vou criar um botão nessa página, então um botão, eu vou escrever, o nome dele vai ser botão mesmo. Deixa eu salvar e vamos recarregar a página. Deixa eu dar um zoom aqui, para ficar mais fácil de vocês verem. Aí no vídeo.
O botão tá bem feio. Vamos colocar uma classe do Bootstrap, duas classes na verdade, né? O btn, que não vai fazer nada, sozinho, e aí eu coloco um btn primary, que é para ele ficar colorido, acho que vai ficar azul, tá? Então esse aqui é o padrão, ó, tem um hover, tem o padrão do Bootstrap, então o Bootstrap já está funcionando. A gente poderia trocar aqui para Success, por exemplo, ele vai ficar verdinho. Opa, faltou um C, 2 Cs e 2 Ss, tá? O botão, acho que Danger fica vermelho. Beleza? Então tá configurado. Agora eu vou adicionar o modal aqui embaixo. Vamos ver se o JavaScript também está funcionando, tá? Então olha só, na página da documentação, tem um exemplo mais simples aqui, eu vou pegar esse segundo aqui porque ele já inclui um botão. Vou clicar em copiar aqui para ele copiar tudo de uma vez. Só colei aqui, ó. Tá? Então a gente tem esse botão aqui, eu poderia mudar para, sei lá, abrir modal. E aqui no body eu poderia colocar, sei lá, Olá Mundo. Tá bom, vamos voltar lá, vou recarregar a página, o botão apareceu lá, na hora que eu clicar, beleza, apareceu o nosso modal escrito Olá Mundo, né? Eu não mudei o título, tá? Mas se você quiser vir aqui e alterar aqui também, aí você começa a brincar com os componentes, tá? E você pode fazer isso com qualquer um deles, você pode vir aqui, copiar alguma coisa, e aí só copia o código lá para o projeto que já vai funcionar. Por fim, um teste que eu quero fazer aqui é garantir que o nosso CSS também, assim, eu tenho bastante convicção que vai funcionar, mas eu gosto de testar que o CSS personalizado também está funcionando. Então eu vou adicionar um fundo aqui para o meu body, né, para a página toda. Eu vou usar a propriedade background color. Opa, color. Vou colocar essa cor aqui, que é um vermelho fraquinho. Vou recarregar a página. E o fundo deve ficar dessa cor. Vai ficar um negócio bem feio, mas a ideia aqui não é deixar bonita. Beleza, funcionou. A ideia não é deixar bonita, a ideia é só provar que o CSS personalizado aqui também funciona em conjunto com o Bootstrap. Então é isso, meus caros, eu vou finalizando essa videoaula por aqui, já que agora vocês estão aptos a utilizarem Bootstrap e criarem aplicações fantásticas e bonitas com Rails e Bootstrap. Te vejo na próxima aula. Tchau, tchau.